Quem por aí nunca sentiu a alma lavada ao ver William Foster tocando terror pelas ruas de Los Angeles em Um Dia de Fúria? Só quem não assistiu ao filme de 1993, dirigido por Joel Schumacher e considerado por Michael Douglas o seu melhor papel como ator. Muitos o veem apenas como um bom filme de ação, mas ao observarmos mais atentamente, ele é bem mais que isso. Fala sobre escolhas morais em um mundo em que a gentileza se perdeu, em que o homem virou mercadoria, em que muitos são considerados economicamente inviáveis, e também um filme sobre fotografias nas lanchonetes de fast food. E é sobre ele que falaremos hoje neste Cine Quinto. Antes de continuar, eu devo avisar que esse programa contém spoilers, e se você decidir seguir, é por sua conta e risco, beleza? Semana passada eu falei sobre um filme do pai dele, o Kirk Douglas, e hoje a gente vai falar sobre o filme de Michael Douglas, O Dia de Fúria. Primeiro, eu queria dizer como é legal assistir um filme achando que vai ser só um filme bobo, porque eu tinha visto só nos anos 90. E aí a gente, conforme vai assistindo, a primeira assistida, de novo, foi uma assistida comum, assim. Eu achei um filme legal, tal, mas conforme você vai revendo e prestando atenção nos detalhes, a gente vai notando que ele tem muito mais coisa do que só o que parece superficialmente. Então esse filme é um filme muito mais legal do que a gente imagina. Tem muitas leituras, às vezes até meio opostas, eu vou falar sobre isso, mas ele é um filme que dá pra tirar muita coisa dali. É muito legal. Gostei muito de revê-lo. Ele é um filme que envelheceu muito bem, apesar de ter umas coisas meio forçadas. Você tem que ter uma suspensão de realidade um pouco maior do que a gente tá mais acostumado hoje em dia, que o pessoal é mais preocupado, se bem que hoje em dia também tem uns furos de roteiro que, pelo amor de Deus. Isso foi uma das coisas que mudou na minha visão de quando eu vi a primeira vez pra hoje. Eu acho que tem muita coisa de simbologia, assim, nem tudo é literal. Por exemplo, tem uma das cenas, eu já vou começar a contar a história, mas só pra começar com essa introdução, tem uma das cenas que vai um gangster lá, um latino de uma gangue, ele dá um tiro em um monte de gente, assim, tipo, pra matar ele. Eles passam numa loja, ele tá de costas, ele atira pra todo mundo e só não acerta ele. Tipo, é um negócio muito irreal, mas eu acho que ali tem alguma simbologia. Nesse caso aí, eu nem sei direito qual é a simbologia, mas eu acho que tem muitas coisas do filme, a maleta dele, por exemplo, mas vamos entrar no filme agora que a gente vai falar um pouco sobre isso. O diretor, Joel Schumacher, ele não fez nada realmente que seja memorável, assim. A única coisa que tem de mais famoso é aquele 8mm, tem mais uns 2 ou 3 filmes não muito memoráveis mesmo. Ele dirigiu 2 episódios do House of Cards e Linha Mortal. Linha Mortal era um filme dos anos 90 também, que o pessoal fazia umas experiências de quase morte, que na época eu achei muito interessante. Não sei se hoje eu ia gostar tanto, mas o grande filme dele é esse aí, é O Dia de Fúria. Ele também é lembrado pelo Batman e Robin, o pior filme do Batman, é considerado o pior filme do Batman, tem 3.5, eu acho, no IMDb, é o pior filme da história do Batman. Então ele também é lembrado por isso, coitado. Mas nesse filme ele foi bem. Ele começa com esse William Foster, que é um carinha normal. Na verdade ele tem até um jeitão meio anos 50, assim, terninho, gravata, o cabelo meio reco, meio milico, e ele tá parado no trânsito, e a gente consegue ter a sensação ruim dele mesmo, o calor. Isso é uma coisa que o diretor fez muito bem, o calor, você sente o calor do lugar ali, aquele negócio incômodo, o cara tá sem ar-condicionado, você vê que muito do incômodo tá na cabeça dele também. Ele se incomoda com uma mulher se maquiando, por exemplo, tipo, ele fica olhando a mulher, aquilo pelo que tá filmado ali parece que incomoda ele, as crianças gritando no ônibus escolar, e ele tem esse estilo anos 50 que representa, a gente vai descobrir, o American Way of Life, é aquela coisa que é vendido pelos Estados Unidos como o sonho americano, que tem uma parte muito legal. Os anos 50 para a classe média americana foi excelente, principalmente quando ela ainda tinha alguma ligação com o cristianismo e tal, porque com o tempo, entre o pós-guerra, né, 1945, para frente, eles foram ficando mais materialistas, né, foram ficando mais aquela coisa do American Way of Life mesmo, do trabalho, de você receber bem, ter uma vidinha no subúrbio ali. O subúrbio americano é diferente do subúrbio que a gente fala aqui, né, o subúrbio americano é aquela casinha meio Alphaville, né, então esse é o American Way of Life que ele representa ali. E o que está em volta dele é o que aconteceu com esse American Way of Life. Tem o Garfield, que é a cultura pop, que tomou conta de tudo. Um adesivo, Cristo é o Senhor, sei lá, uma coisa assim, que é o cristianismo virou uma commodity também. O cara xingando, tem um adesivo também, se eu estou dirigindo mal, que se foda, entendeu? Uma coisa assim. Então, aquilo representa o que se transformou o American Way of Life. Não era pra ser aquilo. Não era. Por quê? O que aconteceu? Na verdade, acho que a grande pergunta que o filme faz é o que aconteceu que aquilo que
parecia tão legal, se transformou nisso, que a gente vai ver durante o filme, né? Esse começo é interessante porque ele tá num carro, que também é o símbolo total do American Way of Life. Todo mundo tinha o seu carro, tinha a sua casa. E em volta dele o mundo tá caindo. E quando ele realmente se revolta com isso, ele levanta do carro e fala assim, não, eu vou pra casa. Só que eu acho que a grande mensagem do filme é que casa, né? Pra que casa que ele tá indo? Quando a gente começa o filme, a gente acha que ele tá indo pra casa dele. Ah, vou sair desse trânsito aqui e vou pra casa. A gente também acha que ele é um cara comum que se aborreceu, que chegou no limite, que deu a gota d'água. Mas com o decorrer do filme, a gente vai vendo que isso vai mudar. Então ele fala assim, simplesmente sai do carro, deixa o carro no meio do trânsito e vai pra casa. Pelo menos a casa que tá na cabeça dele, que não é a casa dele, a gente vai descobrir depois. Então, o grande sonho americano se transformou nisso, vaidade, que a mulher se maquiando representa isso, o cara que coloca o trabalho acima de tudo, tá no meio do trânsito falando no telefone, aquelas crianças indo para uma escola, todas também fazendo bagunça, mas não significa muita coisa, não tem uma cara que elas estão indo aprender, tá uma bagunça ali, tem um barulho, sei lá. Tudo tá mostrando que American Way of Life se transformou numa coisa assim, vaidade, vício, dinheiro, tudo isso é o que realmente importa. E pro cara, que no final a gente vai descobrir que ele é meio maluco, ele apesar de ser o cara mais descolado da realidade ali, até porque ele é meio doido, ele é o cara que mais tá enxergando a realidade. Talvez por ele ter um zoom out, assim, por ele sair um pouco da realidade, por ele ser meio doido, ele consegue ver, cara, que absurdo, né? Todo mundo se tratando mal, todo mundo xingando, todo mundo... Os preços estão um absurdo. E vocês achando que tá tudo normal? Que porra é essa? Tanto é que a gente se identifica imediatamente com ele. Fala, cara, é isso mesmo. Quando ele sai do carro, ele começa as aventuras, né? O caminho dele. Então, por ele estar fora do mundo, no sentido de como observador, ele acaba meio que enlouquecendo, é isso que a gente pensa, né? Aí ele chega numa lojinha de conveniência e nessa lojinha tem um coreano, que já é um imigrante e que, como toda lojinha de conveniência, aqui no Brasil também acontece, quando você vai no posto, os preços são muito maiores do que o preço em média, num supermercado ou coisa assim. E aí ele se revolta também com isso e pelo mau humor do cara, por ele tratar mal, por ele não falar inglês direito. Pô, ninguém nem sabe mais falar inglês, aquela coisa. Ele é um cara reacionário, o William, né? Ele quer voltar para um tempo que não existe mais. Apesar de a gente ter, nós conservadores, que aliás é uma confusão muito comum entre o conservadorismo e o racionalismo. O conservador, ele quer conservar coisas boas que começaram lá atrás, a tradição. A nossa vida é construída em cima dos cadáveres dos nossos antepassados. Eles viveram e tiveram toda a experiência de vida e a gente não vai jogar tudo isso fora. É isso que o conservador pensa. O reacionário não, ele quer voltar para aquele tempo, ele quer voltar para um tempo que não existe mais. O William tá mais para reacionário do que para conservador. Mas, no filme, ele é colocado naquela época, o wokeismo, né, ainda não existia como hoje. Mas já tinha uma coisa assim do tipo, o patriota conservador, ele não é um cara muito normal, ele tá querendo sair fora. Então tem um pouco essa crítica aí. Mas ele começa a reclamar do coreano porque não fala direito, e o coreano também não trata ele muito bem. E aí a gente vê como a gentileza, a gente fala isso, o cristianismo fala muito do pecado venial, né, e muitas vezes até os próprios cristãos falam, não, mas é um pecadinho de nada, né. Mas quando você vê, às vezes, uma coisa boba, do tipo a gentileza, você simplesmente tratar uma pessoa bem, pode mudar toda a sua história. A coisa vai escalando no nível que nunca aconteceu aqui na frente da produtora. É um lugar que as pessoas param muito, apesar de ter um monte de placa, proibido de estacionar dia e noite, a gente trabalha dia e noite mesmo, às vezes sai daqui de madrugada, e como é perto da Vila Madalena, as pessoas param, e às vezes a gente sai, cara, e uma briguinha de nada vai escalando para um nível que, se você não tomar cuidado, você acaba matando alguém, matando outra pessoa. Então, assim, às vezes aquele pecadinho pequenininho, o pecado venial ali, que você tá uma irazinha pequena, pode escalar para uma morte. Entendeu? Então, esse é o grande lance também desse filme. O cara já passou desse ponto e as pessoas também não colaboram. Ele não recebe um abraço, assim, sabe? Abraço metafórico, vamos dizer assim. Não precisa ser literalmente, mas ninguém acolhe o cara. O cara tá passando e tá todo mundo tratando todo mundo mal. Isso é um problema também das metrópoles, né, das grandes cidades. No interior você vê menos isso, as pessoas meio que se conhecem, mesmo se não conhecem, tem uma certa cordialidade ali que você não vê na cidade grande. Isso é outra crítica
bem profunda do filme, né? Que ele faz o tempo todo, praticamente. Então, nesse começo a gente se identifica com o cara, mesmo quando ele quebra a loja do carinha lá, fala, pô, também o cara foi um babaca, né? Que custava o cara cobrar um pouco menos pela Coca-Cola e dar os 50 centavos, ou até trocar o dinheiro pra ele, que ele só queria fazer uma ligação pra mulher, né? Pra ex-mulher, depois a gente vai descobrir. Então a gente meio que vai se identificando até um ponto que, nesse caminho, ele acaba encontrando um nazista maluco, esse nazi mesmo, tem até a foto do bigodinho lá, e ali ele chega num ponto de não retorno. Então ele começa a passar por várias coisas, fica bravo, briga com todo mundo, dá até tiro pro alto, porque isso também vai escalando, né? Ele começa na loja de conveniência e lá ele consegue um bastão. Então ele já não é mais um cara desarmado que tá ali só com a pastinha dele. Aí depois ele cruza com 2 latinos de uma gangue. E aí os caras vão encher o saco dele, ele não quero confusão, não sei o que, os caras continuam enchendo o saco e querem roubar a mala dele. A mala é um símbolo importante nesse filme. E aí ele fala, não, a minha maleta vocês não vão levar. E aí ele pega o taco de beisebol e esporra o cara, quebra os caras em 10 e nesse caminho ele já pega uma faca, que é um pouco mais letal, né? Aí ele guarda a faquinha no bolso. Os caras vão atrás dele e aparece aquela cena que eles tentam matar ele, não acertam ele, mas um monte de gente. Indiretamente, o próprio William matou um monte de gente ali, mas ele consegue se desviar e pega uma sacola de arma. Ele começa a ficar cada vez mais violento e as suas armas também começam a ficar cada vez mais letais, né? E aí ele tá numa lanchonete, a melhor cena do filme, eu acho, disparada, a cena mais divertida. Inclusive, a mocinha do caixa é irmã da Michelle Pfeiffer, que fez a Mulher Gato num dos Batmans. É como é que se diz? Um cameo, que eles chamam em inglês, né? Que é uma participação especial ali. E ela só fez esse papel aí, não lembro dela. Mas enfim, ele tá lá na lanchonete e ele chega algo que todo mundo, eu tenho certeza, já quis fazer na vida. Primeiro ele chega às 11h35 e o café da manhã só é servido até às 11h30. E o gerentinho lá com o seu pequeno poder fala, não vou servir, não sei o que. Ele fala, cara, eu só quero um café da manhã, meu dia foi péssimo. Não quero treta, não quero confusão. E o cara, não, é 11h30, não vou fazer. E aí ele dá tiro pro alto, vira uma confusão. E no final ele fala, não, pensando bem, não quero café da manhã, não, eu quero o sanduíche. E aí o cara entrega o sanduíche, ele olha para aquele sanduíche mirrado, que é nojento mesmo, se você olhar pro McDonald's, porque a gente come sem pensar muito, né? Mas se você olhar mesmo, assim, é feio pra cacete, em relação principalmente a fotografia, né? E aí ele olha pra fotografia e fala, cara, vocês não têm vergonha de usar isso aqui? Olha só isso aqui, olha a fotografia que tá lá. Então, ali também, né, o filme o tempo todo mostrando o que se transformou o American Way of Life. Pô, agora é tudo aparência, vocês enganam todo mundo, é o tempo todo vocês enganando, falando que a gente vai, é só fazer as coisas certinhas que vai dar tudo certo. Esse sanduíche aqui que você tá comendo é maravilhoso, quando vai entregar é só um pedaço de pão mole com um monte de coisa horrível. No fundo, isso, se a gente pensar mais espiritualmente e um pouco além, isso é o que o demônio oferece pra gente, isso é o que o mundo oferece pra gente. O mundo sempre vai oferecer maravilhas, sempre vai oferecer, se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Só que aí o cara tem dinheiro, chega lá, olha para aquilo, é aquele pão amassado ali, não é o pão da foto. O dinheiro não é o dinheiro, ele não é aquela felicidade que foi vendida. É uma felicidade vazia, porque o nosso coração tem o vazio do nosso coração tem a forma de Deus. Não lembro quem falou isso. Se alguém souber, comenta aí. Mas é alguém bem esperto. Eu acho que foi algum santo, se eu não me engano. Mas enfim, a história vai se desenvolvendo até a parte que ele chega no nazista ali, que é um babaca, e que inclusive ele mesmo fala com todas as letras, eu cheguei num ponto, ele liga pra mulher, e aí realmente ele enlouquece. Ele fala, eu cheguei num ponto de não retorno aqui. Eu tô naquele ponto em que voltar é muito mais difícil do que você seguir até o final. Ele dá o exemplo até do pessoal que foi pra Lua, deve ser Apollo 13, que o pessoal teve um acidente ali no meio. Eu não vi o filme Apollo 13, por isso que eu não sei se mas os astronautas estavam na Lua, perto da Lua já, e deu algum problema, só que era mais difícil voltar daquele ponto do que continuar até a Lua, dar a volta e aí sim voltar. Então ele fala que ele tá nesse ponto. E realmente ali, o que acontece? Primeiro ele encontra um cara que é fora da curva, que é um babaca mesmo, totalmente misógino, de verdade, homofóbico de verdade ali. Ele realmente quer matar viado,
Não é o espantalho que hoje fazem do conservador. E naquela época, tinha um pouco assim do, o caipira é meio burro, a redneck é meio filha da mãe, não sei o quê, mas era muito mais light do que hoje. Por exemplo, ele não tinha uma foto do Reagan, uma foto do George Bush, não era político, assim, era uma coisa mais, vamos dizer assim, de... Não que não tivesse, tá? Mas era uma coisa mais de... Era uma coisa mais de comportamento, assim, sabe? Esse cara tem esse comportamento assim, mas não envolvia tanto política. Não digo que não existia, mas não era tão escancarado assim, sabe? Tanto é que, diferente dos filmes de hoje, você fica mesmo com raiva do nazista, do cara que faz... Porque ele não é um espantalho de quem você é. Ele não tá criticando você, que tá ali, que você é conservador, você sabe que você poderia votar talvez no Trump, ou sei lá, uma coisa assim, mas não porque tudo que o Trump faz é maravilhoso, mas você acha que é uma política um pouco que tem mais a ver com o que você acredita. Mas nesse filme, ele não tá dizendo que você é aquele cara, sabe? Essa coisa do espantalho mesmo. Hoje em dia, com certeza, esse cara teria um negócio lá do Trump, teria uma bandeira que hoje em dia é ligada ao movimento mais conservador, sabe? Esse tipo de coisa. A gente vê a diferença de um filme de 93 para hoje muito nesses detalhes, assim. Outra coisa, a polícia. A polícia é tratada como o herói do filme, tipo, não tem aquela coisa de a polícia espanca negros e esse é o grande a grande característica do policial, sabe? Então tem umas coisas que é bem da época, assim, que era um pouco mais até realista, né? Não que a polícia não faça bobagem, mas se você vê até pelos números, não é a maioria, não é... Se você vai representar num filme, na arte, alguma coisa assim, você tem que ser explícito para dizer assim, ó, isso é uma exceção. Por exemplo, quando você representa um psicopata, você vai falar assim, ó, esse cara aqui é um psicopata, é um cara que não é normal, não é a regra. Ou então você tá falando, não, esse aqui, isto é a polícia, por exemplo. Então isso é mais ou menos a média do que é a polícia. Hoje o que eles fazem? Eles pegam a exceção e falam, esse cara é a regra e esse cara é você. O cara do mal, que é a exceção da exceção, que é realmente o homofóbico, esse cara não só, ele não é a exceção, como ele é você. Então você entende a diferença? Eu não sei se eu fui claro nessa história. Mas continuando no filme, a gente tá aqui no meio do caminho. No meio, não literalmente, não sei se é exatamente o meio do filme, mas ele tá do meio do caminho no ponto de não retorno, né? Então ele precisa chegar em casa. E a gente já sabe que essa casa é a casa da ex-mulher dele, onde ele tá com a filhinha que faz aniversário nesse dia de fúria aí. Em paralelo, a gente conhece a sua nêmesis, né? Que é o seu oposto. Que é o policial Prendergast. Que quem faz é o Robert Duvall, faz o papel do Prendergast. Ele também tá à margem da sociedade. Também é um cara que não se encaixa muito. Ele vai, inclusive, se aposentar porque os colegas dele acham ele meio bundão, e ele é um pouquinho bundão mesmo. Ele nunca se encaixou muito porque ele não fala palavrão. Tem um dos caras, você nem fala palavrão, você nem é polícia. Tem uma questão dele ser mais velho, ele não se encaixa também temporalmente, que é muito parecido com o William, né? Ele também não se encaixa. Ele quer aquele jeito de vida americana dos anos 50, né? E o Robert Duvall também, tá vendo aquela polícia um pouco mais bruta, um pouco mais, né, jovem, né? Fazendo jovenzice. E ele querendo ser um cara mais, não, vamos fazer aqui o meu trabalho, mas na minha e não sei o quê. E ele tem uma esposa, que a gente vai descobrir também. Inicialmente, quando você conhece a história dele com a esposa, você até fala, pô, que bonito, ele tá se sacrificando pela esposa, que tem algum trauma aí, né? E depois a gente descobre que a filha dele morreu. É uma morte súbita, assim, uma filha de 2 anos. É uma coisa meio trágica, e que talvez por conta dessa tragédia ele esteja protegendo a mulher emocionalmente, não sei o quê, então ele vai se aposentar por causa dela. Mas com o tempo você vai vendo que a mulher também é uma manipuladora emocionalmente, e que ela usa o cara, faz de gato e sapato, e ele não se impõe. Então o Prendergast, ele é esse cara que, ao contrário do William, ele não reage às coisas. O William reage exageradamente, tipo, o cara não quis dar o troco, ele foi lá e deu um taco de beisebol na loja inteira, quebrou a loja inteira do cara. E ele, ao contrário, não reage a nada. Talvez um pouco por causa do seu próprio trauma. Ele era muito zoado na delegacia lá, entre a polícia, porque ele não saía mais pra rua, porque ele dizia que a mulher tinha medo que ele morresse de tiro. Mas, na verdade, ele também tinha um trauma com o negócio da filha dele. Ficou com medo da vida mesmo, medo de viver, medo de encarar as coisas, e se transformou nisso. E com o decorrer do filme, ele também vai se colocando diante da vida, mas
aí a minha visão da coisa, o diretor quis mostrar, ó, esse é o jeito certo de que você tem que se impor na vida. Ele não tá exagerando, ele realmente estava um pouco demais no sentido de ser passivo, né? Você precisa, às vezes, pegar o touro à unha. Você precisa também proteger sua esposa, se sacrificar, mas tem um limite no sentido de que, pô, talvez esteja fazendo mal até para ela, porque ela também tá fugindo da vida. Então você precisa se impor sempre para que a verdade apareça, né? Para que as coisas sejam feitas para o bem geral. Então, ele não pode proteger a mulher a ponto dela também querer fugir do mundo, né? A gente está aqui para viver. Nesse momento do filme, ele vai se aposentar por causa dela e esse é o último dia de trabalho dele. E por causa do William, ele é o único que faz a ligação entre os atos de violência que vão acontecendo e fala, pô, isso aí é a mesma pessoa. Não é normal, né? Um cara engravatado fazendo todo esse tipo de coisa nos lugares nada a ver. O que um cara branco lá nos Estados Unidos, isso é bem delimitado, né? Principalmente nessa época. O que um cara branco tá fazendo num bairro latino, atirando pra tudo quanto é lado. Então, ele começa a fazer essa ligação de que é a mesma pessoa. E aí, um fica seguindo o outro. Enquanto um tá se desenvolvendo pra ficar melhor, no sentido de que vai enfrentar melhor a vida, o outro vai se desenvolvendo pra ficar pior, vai ficando mais louco, cada vez mais louco. E ali, na hora que o William tá na lojinha lá de armas do nazista, claro que o nazista tinha que ter uma lojinha de armas, uma coisa meio que anti-armas, né, que é bem coisa de Hollywood já desde sempre. Não só de armas, é uma daquelas lojinhas de caça lá, sei lá, tem de tudo naquela porra. É ali que tem realmente a mudança, e até meio, em termos narrativos, é meio forçada essa mudança, assim. Muita gente critica justamente isso. Porque até então a gente pensa que é um cara... quer dizer, a gente já tá desconfiando que não é bem isso, mas um cara que se encheu. Mas aí a gente vai ver a partir daí, principalmente, que é um cara que já era louco. É um maluco que simplesmente tá sendo maluco. Mas tem um monte de coisa interessante ali. Primeiro, logo depois daquilo, ele entrega a maleta dele pra um mendigo. Uma maleta que ele brigou, tipo, quase morreu pra ficar com ela no começo. No final, o mendigo pede, fica enchendo o saco pra ele. E ele, pega essa merda aí. E quando você vai ver, não tem nada na maleta. Tem uma maçã e um pedaço de pão. O que ela significa ali? É que ele tava ainda ligado àquele passado, ele ainda acreditava no American Way of Life. Não, esse modo de vida, né, da maletinha, o cara que trabalha, ainda vai me trazer a felicidade. Quando ele passa desse ponto de não retorno, que ele mata a primeira pessoa, ele mata o cara nazista, apesar de a gente até torcer pra ele matar o cara, mas que realmente o cara era um babaca e tava ameaçando ele passa de algumas coisas. Então ele já começa a pensar assim, não, essa sociedade aí que eu acreditei tanto, ela não serve mais pra mim. Ela não é aquilo que eu imaginei. Também acontece um negócio interessante, um óculos dele quebra. E também a partir daí que ele começa a misturar a imaginação dele com a realidade. Ele começa a falar, não, eu vou voltar pra casa e eu vou dormir com a minha filha e com a minha esposa. Mesmo ela tendo uma medida cautelar contra ele, ele ignora. Tipo, então ele vê duas realidades. Ele vê a realidade real e vê a realidade da cabeça dele e mistura tudo, né? Então, eu até voltei para ver que horas que ele quebra o óculos, e é bem nessa hora que ele passa desse ponto de não retorno. Então, ele tropeça e quebra o óculos, e aí, obviamente, é uma simbologia de que ele tem duas visões de mundo. Uma quebrada, né? Uma meio maluca, e a outra normal, e ele fica misturando, passando de uma para outra, né? Tanto é que no final, quando ele assiste um filme, ele fica assistindo um filme da família, tipo um VHS desses velhos, ele saca algumas coisas sobre ele que são verdadeiras, né? Mas eu vou chegar lá já. Essa história da medida cautelar também é muito interessante, porque você vai vendo que ele enlouquece também. Tudo bem, ele já é louco, já tem um histórico familiar esquisito. A mãe dele fala do pai dele, era um milico meio rigoroso pelo jeito. A mãe mesmo tem medo dele, é uma coisa meio esquisita. Ele já é maluco. Mas a gente vai vendo que a vida também, essa sociedade, não colaborou muito para a sanidade dele, né? Primeiro que ele é mandado embora, a gente não sabe direito se com razão ou não, pela doideira dele, provavelmente com razão. Quando a polícia vai falar com a mulher dele, com a ex-mulher dele, porque quando ele começa a ligar pra ela fica com medo, né, que ele vai chegar lá, não sabe o que vai fazer, e ela chama a polícia algumas vezes pra ir pra casa dela. E tem algumas coisas pra falar dessa cena só. Quando ela tá conversando com o policial. A primeira coisa é que ela fala assim, eu tenho uma medida cautelar contra ele, né, e eu nem sei direito quantos metros ele não pode ficar perto de mim, até porque foi o juiz que achou bom eu colocar essa medida cautelar para servir de exemplo. Eu não acho, agora, Felipe, eu não acho que isso tá lá no filme à toa. Ali tá para mostrar também que o sistema
vai colocando o cara como um marginal, né? De certa forma, o juiz queria que ele servisse de exemplo, porque quando ela vai falando com o cara, ela diz, olha, ele nunca encostou a mão em mim, ele nunca foi violento, eu só tenho essa sensação. E ela tinha razão, na verdade, tá? Mas quando você vê o policial, fica meio, pô, mas será que o cara é tão ruim assim? Será que ela não tá exagerando? Tanto é que ele vai embora e fala, qualquer coisa você me liga de novo. E nesse ponto, você vê que hoje em dia a gente tem essa coisa meio de que, se a mulher falou, mesmo que não seja, né, que não seja comprovado, você vai acreditar. Isso até por lei, às vezes, acontece, né? Que a palavra já serve de alguma coisa. Naquela época, meio que você tinha que comprovar. Mesmo que ela tivesse razão, não era assim, só falar qualquer coisa que tá tudo bem. Então, tinha também esse movimento Me Too, todas essas coisas. Você vê que era um momento diferente, né, da sociedade e tal. Mas, enfim, nesse ponto, eu acho que o que o diretor queria mostrar era isso, você vê que mesmo que o cara não fosse assim tão maluco, por isso que essa coisa da maluquice dele é um ponto meio que muita gente critica nesse filme, eu já vou falar por quê. Mesmo que o cara não fosse maluco, a sociedade tá empurrando o cara, né? Tipo, os caras fazem você trabalhar que nem um louco e não pagam direito. O cara que faz cirurgia plástica ganha muito mais do que um cara que tá trabalhando para a segurança nacional. Enfim, todas essas coisas vão levando o cara pra marginalidade, né? E ali, outra ironia desse filme é que, assim, a mulher tem que ficar chamando a polícia. É um filme anti-armas. Não é assim, totalmente não é um filme que foi feito pra isso, mas tem lá no fundo, né, o cara dono da loja de arma, era meio maluco, não sei o quê. Só que é o seguinte, essa mulher com treinamento e com uma Glock na cintura ali, já tá mais protegida do que ficar chamando a polícia. Então, assim, você vê que no final tá mostrando que, isso já resolvia o problema dela, se ela tivesse armada ali, ou se tivesse um marido ou um namorado armado que pudesse proteger, né? Então, não, ela fica dependendo de ligar pra polícia o tempo todo. Fica a dica aí pra gente refletir. Mas, enfim, voltando ao William lá, que tá chegando já perto da casa dela, né? Ele tem um problema de gerenciamento de raiva, claro, né? Então a ira é aquele pecado que a gente conhece, como eu falei aqui, do problema do pessoal estacionando, ele vai tomando conta da gente quando você vê, eu sou uma pessoa pacífica em geral, mas a ira já tomou conta de mim de formas assim, que eu falo, caraca, esse sou eu mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de pecadilho. E agora eu quero falar um pouco de alguns símbolos, né, que aparecem no filme. A gente já falou do óculos, da maleta, que a maleta significa aquele meio de vida, né, a vida corretinha, o CDF, que aceita o sistema e depois ele entrega a maleta de qualquer jeito pro cara que tá enchendo o saco dele, que é quando ele se revolta mesmo contra o sistema. Tem a coisa do calor, que é aquele sentimento de não pertencer, você nem sabe por quê, mas aquilo tá te incomodando, né? Então, o calor no filme inteiro, ele tá lá, tipo assim, aqui não é o seu lugar. Não é à toa que o inferno é quente, né? Que é aquele calor do inferno. Porque, assim, a gente não pertence ali, né? A gente não pertence ao inferno, a gente não pertence. E ele também não pertence àquele lugar ali. Tem um incômodo que ele nem sabe de onde vem, mas que fica o tempo todo lá na cabeça dele. Outra coisa interessantíssima é o negócio das vias, né? Ele começa preso. A vida tá dando pra ele um caminho fechado e ele tem que lidar com isso. A primeira vez, o que ele faz? Ele foge. Ele não quer enfrentar o problema. No meio do filme tem uma outra obra que ele vai passar e ele meio que ignora. Eu nem lembro direito o que acontece. O cara fala, não pode passar por aqui. Ele, beleza, ele vai pro outro lado. Então, ele já tem uma consciência um pouco maior daquilo, mas dá uma ignorada. Na terceira vez que ele tá com a bazuca, ele fala assim, porra nenhuma, eu vou passar por aqui, porque, inclusive, essa obra aí que vocês estão fazendo é tudo fake. Vocês só estão fazendo essa obra aqui pra justificar o orçamento, porque se o orçamento for mais baixo que o ano passado, vocês não vão ganhar o dinheiro. E o cara, quando vê que ele tá armado, fala, é meio que isso mesmo. E aí ele bota uma bazuca, sem querer, ele nem sabe mexer direito, vai uma cena boa também. A criancinha vai ensinando pra ele, não, você aperta aqui, ó. E aí ele joga a bazuca na estrada e fala, eu vou passar por aqui e se dane. Metaforicamente, ele tá enfrentando, tá indo de frente, de um jeito meio exagerado, como ele sempre fez até agora no filme. O sistema tá falando, não, esse caminho aqui eu vou enfrentar, eu vou passar do jeito que for, eu vou passar por aqui que se dane. Bom, e aí ele chega em casa, né, como ele tá falando, eu preciso ir pra casa, seria a casa da ex. Quando ele chega, a ex foge, consegue fugir com a filha, ela percebe que ele tá lá perto, aliás, ele liga lá de perto, tô aqui do lado, não sei o quê, e aí ela consegue fugir, e ele chega na casa, e lá, eu acho que é o grande momento do filme, é o clímax, ele começa a assistir
os filmes de quando ele era casado ainda, os filmes da infância da filha. Bom, mas antes dele chegar nessa casa, eu não quero deixar passar, ele passa por um campo de golfe, que o cara até tem um infarto lá, de susto, porque ele tá no meio do campo de golfe, o cara joga uma bola em cima dele, ele tira uma puta de uma arma e aponta pro cara, e o cara tem um infarto, e não sei o que, aí você já vê que o cara tá doidão, né? No fundo, o que ele tá buscando? Ele tá buscando alguma ordem ali, né? Ele vê o mundo que é caótico e ele quer ordem, só que ele quer forçar essa ordem. A gente vive num mundo caótico, o caos faz parte do mundo. Ao invés de forçar a ordem, a gente tenta organizar a ordem. Ele não, ele quer forçar. Então ele passa lá, ele reclama, esse campo de golfe aqui, vocês são todos uns milionários, não estão nem aí, aqui era pra ter criancinha passeando, fazendo piquenique, e aí, enfim, ele tá fugindo da polícia, pula o muro ali, chega numa casa enorme de um cara que é um cirurgião plástico, e nessa casa o caseiro tá fazendo um churrasco com a família lá, meio que escondido do dono, e ele se confunde, acha que ele é o dono, chega lá tocando terror, e ele descobre que é o caseiro e fala, não, tudo bem, eu não vou machucar ninguém, já começa a pirar na coisa, fala, vou chegar em casa, vou dormir com a minha filha. Você já vê que o cara tá completamente perdido ali. Dali ele vai pra casa, aí sim ele vai pra casa da mulher. Aí, nessa parte, é mais uma crítica também ao que esse American Way of Life trouxe, né? Enche de dinheiro, dá muita grana pro cara que tem essa casa, que é o cirurgião plástico, que trabalha só com vaidade. Quer dizer, só não, né? Porque cirurgião plástico pode fazer coisa também médica, mas em geral, né, principalmente esses mais ricos, estão trabalhando com vaidade, com arrumar o nariz aqui, com fazer não sei o que lá, botar um peitinho, essas coisas. E a crítica aos ricaços de Wall Street, aqueles caras que estão jogando golfe lá e que não estão nem aí pro mundo. Então, tudo isso, sempre que ele vai passando por um lugar, né, ele vai falando, é isso aí que aquele American Way of Life causou. Tipo, não deu certo essa porra, o sistema tá errado. E aí ele chega na casa que a gente vai falar agora o que é essa casa, né? Quando ele chega na casa da ex, a ex foge e ele nem se abala muito, não vai atrás direto da ex. O que ele vai fazer? Ele vai assistir os filmes de quando ele era casado e de quando a filha dele era pequena. Nessa hora, que eu acho que é o clímax do filme, ele começa a ver a casa dele, na verdade, é aquilo ali que ele tá vendo. Não é aquela casa fisicamente, não é a mulher dele, nem a mulher dele hoje. Na verdade, ele nem é aquela coisa, estou apaixonado pela minha ex, eu quero ela de volta. Não, o que ele quer é aquilo ali. Ele quer a família junta e feliz, vivendo uma vida em família. E no fundo o que ele está buscando é isso. Só que ele percebe aí, pela primeira vez, porque ele é um cara meio vitimista, assim, o mundo fez isso comigo, a sociedade acabou comigo, todo mundo me fez mal, por isso que eu tô assim. Eu tenho saudade do passado, eu tinha que voltar para aquele tempo é que era bom. Isso é uma coisa muito de depressão, tá? Quem já foi deprimido sabe disso. Você acha que aconteceu uma quebra na sua vida e que a partir dali para trás é que você era feliz e dali para frente acabou. Ele tá buscando algo que não existe mais, alguma coisa que ele nunca vai chegar, mesmo quando ele estava lá, e aí é a grande revelação, vamos dizer assim, do filme, mesmo quando ele estava nessa hora, que é onde ele queria estar, né, que você vê que é isso que ele estava buscando, essa é a casa dele, ele já era desse jeito, porque tem uma hora que ele dá um cavalinho pra filha, e a filha não quer sentar no cavalinho, e ele fala, não, vai sentar assim, e fica louco, fala, vai sentar, a filha chorando, a mulher vendo, e ele insistindo naquilo, e pela primeira vez ele se toca por ver a si mesmo. Isso é uma coisa interessante, né? Que você olhar pra dentro, você olhar pra si, e aí sim você perceber quem é você. Ele só conseguiu ver isso quando viu o filme. Ele falou, cara, eu que causei tudo isso. Na verdade, se ele não fosse um cara doido, querendo colocar a realidade dentro da caixinha dele, nada disso teria acontecido. A mulher não teria abandonado, ele estaria com a filha. Então, no fundo, ele ali, pela primeira vez, ele percebe que ele tem participação em toda a tragédia da vida dele, em todos os problemas da vida dele. E aí ele meio que se toca, você também percebe, você como espectador percebe que realmente ele sempre foi assim, então não foi uma loucura momentânea de que o dia estava ruim, aí ele realmente pirou. Então essa eu acho que é a chave do filme, até por causa da última cena que a gente já vai chegar. Mas antes de chegar, a gente vai comentar a coisa mais besta desse filme. Como eu falei, às vezes tem umas coisas nesse filme que são bizarras, né? Imagina o cara chegando, um psicopata chegando na sua casa, e você está com a sua filhinha, e você resolve fugir, e fala assim, pra onde eu vou fugir? Fala, já sei, vou tomar um sorvete no Pier, que é o meu lugar favorito. Pô,
É foda, né? É um negócio meio... Mas tudo bem, o cara deve ter escrito isso aí pra dar certo. A gente vê que o filme também não é totalmente literal, tem uma simbologia, então vamos dar um desconto pro diretor aí. E aí, ele vê uma cena dela no pier com ele, e lembra que aquele é o lugar favorito dela e fala, bom, então ela deve estar lá, e vai atrás dela. Quando ele chega no pier, o policial já tá lá, ou ele chega logo depois, enfim, e ele começa a ter um diálogo, que é o diálogo final do filme, que é justamente essa coisa, do protagonista, que na verdade é um anti-herói, né, que é o William, e o policial, que seria o lado bom dele, como você deveria agir, na verdade, e um falando pro outro, e o policial fala pra ele, cara, a vida é dura, você não tá aceitando que a vida é difícil. E você, por mais que ela seja dura, você não tem o direito de fazer tudo que você fez. Dá vontade e tudo, mas você não tem esse direito. E aí, depois de ter visto o filme, ele fala assim, pô, então o vilão sou eu? É muito legal essa cena, cara. Quando ele se toca, ele fala, cara, mas eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo o que vocês me prometeram. Eu acho que ele até fala isso com todas as vezes. Eu fui um bom... trabalhei direitinho, fiz todos os meus deveres, protegi o país, e... não tô ganhando nada em troca. Tipo, em troca vocês falam que eu sou maluco, que eu não posso ter as coisas. E aí ele fala, então a vida é dura. A gente, no fundo, ele tá dizendo assim, estamos num vale de lágrimas. E você tem que aceitar isso. O Prendergast, agora não tá escrito no teleprompter, eu não sei como é que é o nome dele, mas o policial lá, ele é um cara que, na verdade, ele vai se transformando pra aceitar a realidade e lidar com ela. E o William, ele perdeu totalmente o contato com a realidade porque não aceitou a realidade. Então ele não aceita tanto a ponto de falar assim, não, então eu prefiro morrer do que ficar aqui, mesmo que depois eu saia da prisão, eu possa ver minha filha, não sei o quê. E você vê que tem uma sinceridade no William, que ele realmente ama a filha, ele realmente tem tudo isso, é por isso que a gente se identifica. E aí, quando ele se mata praticamente, né, porque ele finge que vai matar o cara e o cara mata ele, o filme acaba assim, com ele meio que se sacrificando pela filha, só que é um sacrifício material também, porque ele fala, ela fica com a grana do seguro, se eu ficar vivo aqui não vai adiantar nada. Então, todo filme acaba ali com ele arcando com as suas escolhas, o que também é muito legal, que na época os roteiristas pensavam nisso, né? Eles falavam, bom, se fulano agir dessa forma, isso vai acontecer, o mais provável é que isso aconteça. Hoje em dia não, o cara faz um monte de merda e não acontece o que aconteceria, por isso que a gente não gosta dos filmes, tipo uma mulher lutando de espada matando 50 pessoas, 50 marmanjos com metralhadora. O cinema é fantasia também, mas tem que ter alguma verossimilhança ali. Então é muito legal quando você vê ações e consequências. Curiosamente, no filme da semana passada, que é o do pai do Michael Douglas, o Kirk Douglas, tem uma questão assim também de ação e consequência, só que no caso do Kirk Douglas ele se redime de certa forma, né, porque acaba mal, mas ele se arrepende. Nesse caso aqui, ele vê, na verdade eu não sou mocinho, então tudo isso aqui não serve pra nada, então tchau. Ele não se arrepende, é um negócio meio de que, beleza, a vida é isso aí. Só que no fundo, aí o que eu achei mais legal do filme, acaba, depois que acontece tudo isso, com a cena da família no VHS. A última cena do filme é a família inteira no VHS, que é a casa dele. Acaba ele indo pra casa, pro céu, e a cena da casa que deveria ser a casa dele. E o que é isso? A gente sabe, no fundo, todos os seres humanos, a gente sabe que no fundo existe um lar que a gente quer. Existe um lugar que a gente quer, existe uma beleza. Por que existe o belo, o bom, né? Porque a gente sabe que um círculo perfeito, ele não existe aqui. Isso aqui não vai aparecer isso aqui. Mas não existe um círculo perfeito aqui. Ele vai ser quase perfeito, mas vai ter mas existe uma perfeição em algum lugar, que está em Deus, está no paraíso, está lá no transcendente, chama do que você quiser. E é essa busca que no fundo ele queria. E que ele não vai conseguir na Terra. Qual é o erro do sonho americano? O sonho americano acabou se tornando ter uma casa, só que jogou fora toda a parte mais importante, que é Deus, é a sua família, são as pessoas que você ama, é como você vai lidar com os outros, porque ali, no filme inteiro, as pessoas se tratando mal, não tem gentileza, não tem amor, né? Falta caridade. Então, no fundo, o que ele tá buscando Deus, é aquele vazio que a gente tem no coração em forma de Deus. Ele não conseguiu encontrar, porque a sociedade mesmo, essa sociedade que ele estava criticando, não dá isso para ele. Não fala para ele, o importante, os valores do American Dream, pelo menos
desse American Dream dos anos 90 não eram os valores que são os verdadeiros valores, que é o amor, é Deus, né? É o amor ao próximo. Então, foi quase que aquela coisa do demônio mesmo. Ele te dá um negócio falando que vai ser tudo legal, quando você chega lá e fala, puta, não era nada disso. E aí, foi isso que os Estados Unidos passaram nos anos 90, que curiosamente, foi um boom econômico absurdo. É engraçado que esse filme é pessimista, tem todo esse lado, só que a América estava passando pelo maior boom econômico. Esse filme foi filmado em 93, foi lançado em 93, filmado em 92. De 91 a 2001, o PIB americano saltou de 8,8 trilhões para 12,6 trilhões. A renda per capita saltou de 23.400 para 35.900. O preço do barril de petróleo custava $23 e foi para 12. Então, assim, teve uma baita convulsão social em Los Angeles a ponto de as filmagens desse filme terem sido canceladas. Ele foi atrasado por causa dessa porradaria que teve em Los Angeles. Se você era vivo em 92, você vai lembrar. Então, quando se trata de paz e de felicidade social, não é a economia, o estúpido, não é a economia, é outra coisa. Uma amostra do resultado de todo esse way of life dos anos 90, que vieram depois dos 80, e que focava totalmente na economia, é o documentário Trainwreck Woodstock 1999. Ele mostra o festival de Woodstock e até compara com o Woodstock de 1968, que também não foi esse paz e amor todo. Quer dizer, paz e amor até foi, mas a gente sabe no que gerou, né? Inclusive gerou essa geração dos anos 80, 90. Só que ali era uma molecada completamente nihilista, sem nenhum motivo para viver e que estava bem de vida, estava cheio da grana, os pais bem de vida também, só que quebrando tudo. Foi antes do 11 de setembro, ou seja, o mundo, teoricamente, materialmente, não tinha do que reclamar, ainda mais a América. Só que os caras estavam infelizes. Então, esse eu acho que é o que você tira desse filme, é exatamente isso. Não adianta. A felicidade social, ela não está ligada só à grana, não está ligada à economia, não é a economia. É muito mais que isso, são as relações, são Deus, né? É você saber ter o amor. Deus é amor. Então, assim, se você não acredita em Deus, no mínimo, a caridade, o amor ao próximo, né? Então, é isso que a gente tem que buscar. O dinheiro é bom que você tenha um conforto, né? Não tem problema, é bom. O capitalismo traz isso, a gente não pode também falar, não, então o capitalismo acabou com o mundo. Não, existe uma coisa do capitalismo que é muito legal, a liberdade de você fazer negócios, a liberdade das coisas. Mas não adianta, não é só isso. Precisa de uma coisa a mais. Ok? Então a gente se identifica porque não dá pra negar que essa sociedade não tratou o William como deveria. E essa crítica vale pro dia de hoje. Você não terá nada e será feliz. É mais ou menos isso. Nós somos apenas pecinhas descartáveis. A gente vai diminuir a carga horária, da droga, sexo pra todo mundo, pra ninguém encher o saco. Tratar o humano como obsoleto ou não economicamente viável é o que fazem os relatórios da ONU, da WEF, trata tudo de forma utilitarista, baseado só em dados econômicos, né? Isso aqui vai dar mais gasto, não vai dar, o indivíduo não é único, tanto faz se você faz aborto, se você não faz. A gente também tem que trazer isso para os dias de hoje e mostrar para esses caras da ONU, do WEF, que ficam fazendo um monte de leizinha, falando assim, não, tudo bem, aborto tanto faz, porque a vida tanto faz, nem é vida, é um amontoado de célula. É assim que os caras trataram o William, na verdade. Tudo bem que ele já era meio louco, mas boa parte da nossa identificação é justamente essa, porque, afinal de contas, eles tratam a gente como número, e a gente não é. Cada ser humano é um indivíduo especial, único e filho de Deus, né? Não esqueçamos. O William, na verdade, ele não é um antissocial, ele está implorando por sociedade, ele está implorando para que as pessoas tratem os outros como gente, né? Uma das críticas desse filme é que justamente o fato dele ser louco enfraquece. Tanto é que, narrativamente, a loucura dele aparece de um jeito meio abrupto, assim. Tanto é que eu estava conversando com o meu sócio aqui, e a gente fala, na nossa memória, ele enlouquece, o dia de fúria mesmo. O cara normal que tá ali, de repente, ele começa a ver tudo errado e dá uma pirada. Mas, no fundo,
tem um site que faz essa crítica, eu não lembro o nome, eu anotei aqui, peraí. O canal The Barking Years faz uma crítica que é justamente essa, que fala assim, pô, o fato do cara enlouquecer, de ele ser louco, mostra mais ou menos assim, que o policial, vamos pensar na mensagem que o diretor quis dar do filme, tá? O policial, ele é um carinha que ele fica na dele, não sabe enfrentar as coisas, ele aprendeu a enfrentar do jeito bom. Pro diretor, aquele é o jeito bom, né, de enfrentar as coisas. O que ele enfrentou? Ele enfrentou a mulher, ele enfrentou os colegas, ele enfrentou coisas. O maluco lá, o William, na verdade, ele enfrentou o sistema. Só que quem enfrenta o sistema não é uma pessoa muito normal, você é meio maluco, meio fascista, você quer as coisas do seu jeito, o sistema você não vamos enfrentar o sistema. Isso pode ser uma crítica ou não. No segundo Barking Years, eles colocam que você não... tem coisa que você não tem que mexer não, senão você é louco. E, pensando bem, eles podem ter razão, porque hoje, quando a gente enfrenta um pouco esse sistema, o globalismo, quando a gente fala mal do establishment, né, do poder estabelecido, do sistema mesmo, daquela coisa, o sistema bancário, não sei o quê, os caras já te colocam como extrema direita, como extremo, como nazista, fascista, não sei o quê. Então, de certa forma, o filme está ilustrando o que eles fazem com a gente. Eu acho que esse Barking Years pode ter uma certa razão aí. Depois dá uma olhada no vídeo que eles têm no YouTube, que é interessante. Aliás, é uma leitura muito boa. Algumas coisas deles eu usei nessa minha análise, até porque muitas coisas eu concordei. O que eu não concordei, eu deixei de fora, mas você pode ver lá. Vamos para o Você Sabia, que agora voltamos com Você Sabia. Você sabia que o Iron Maiden fez uma música baseada nesse filme? Sim, e o Foo Fighters também se inspirou em Um Dia de Fúria para o clipe da música Walk. Dá uma olhada, que é bem legal. Tanto a música do Iron Maiden, por incrível que pareça, ela é legal, quanto... os fãs do Iron Maiden vão me odiar por isso. Quanto o clipe inclusive é bem literal, tem a cena do carrinho de golfe e tal, tem bastante coisa. É bem interessante. Ou seja, não foi um filme tão que ficou no lado B, né? Ele modificou algumas coisas da cultura pop também, né? E o filme bom é esse mesmo, é esse que tem, né? Que tem continuidade na cultura. E muito bem, espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês gostem do filme, se vocês já viram, espero que vocês tenham gostado do filme também. E a gente se vê no próximo Cine Quinto.